Bom, pessoal, vamos então para a próxima questão, em que nós vamos explorar o Create Table e também uma conotação, ou melhor, uma denotação de tabelas, de criação de tabelas que a Sysgram traz e é bem característica dela. Tá? Então percebam só, apesar de ser um pouquinho diferente, ou melhor, nada usual, eu diria, é bem tranquilo de entender. Então vejam só, primeiro ela traz aqui para a gente essas especificações e depois diz qual comando SQL cria a tabela aluno, certo? Perceba que a Sysgram ela usa bastante, então é bom a gente se familiarizar, essa forma de trazer o conteúdo, em que ela diz que a tabela vai chamar aluno, ela abre e fecha parênteses, e dentro desses parênteses vai ter as colunas. Então vai ter a coluna CPF, que vai ser do tipo string, ou seja, um conjunto de caracteres. Vai ter nome, também do tipo string, endereço, também do tipo string, telefone, também do tipo string. E o tipo vem na frente do nome da coluna, certo? E os dois pontos servem para poder fazer essa separação. Então seria, por exemplo, na CPF, então eu teria uma coluna CPF, a outra coluna nome, a outra coluna endereço, e assim sucessivamente, certo? Então, seria mais ou menos essa aqui a estrutura da tabela que está sendo criada. Outro ponto importante é perceber esse sublinhado. Quer dizer que CPF é a minha chave primária. Tá? Então, a diferença que nós temos aqui, além dos campos string, é o campo crédito, que ele é do tipo number. Então, no caso, ele aceitaria somente números. Então, percebam que é bem fácil de entender essa denotação, não é nada complicado. E aí o que ela pede? Ela pede que a gente converta isso no código de fato, no código de criação de tabela. Tá? Mas antes de avançarmos nesse ponto, eu quero fazer uma recapitulação com vocês sobre o conceito de chaves. Tanto chave primária, superchave, chave candidata, então vamos fazer um apanhado aqui sobre isso. Tá joia? Já já a gente volta para a questão. Então vamos lá. Primeiramente, vamos supor que nós tenhamos os campos CPF, matrícula, né? Vamos pegar aqui o contexto de uma empresa, tá? A empresa que você trabalha. Matrícula, CPF, nome, setor, tá? Então veja só, então nós temos aqui o que seria a nossa tabela. Vocês concordam comigo que tanto a matrícula quanto o CPF são únicos nessa empresa? Se eu tenho a matrícula 123, eu sei que é do funcionário João. Se eu tenho a matrícula 45, eu sei que é da funcionária Maria, ok? Agora, vejam só. Primeiramente, eu queria trazer para vocês o conceito de superchave. Vou trazer essas colunas para cá. Matrícula. CPF, por enquanto só essas duas. Primeiro, nós vamos dizer que essas duas colunas são superchave. Por que é superchave? Qual o conceito de superchave? Superchave é um conjunto de uma ou mais colunas que, juntas, né, coletivamente, elas permitem identificar de maneira unívoca uma linha. Então perceba que se eu tenho a matrícula 123 e o CPF 09, isso se trata do funcionário Samir. Se eu tiver uma matrícula 456 e CPF 85, isso se trata da funcionária Ana. Então perceba que se eu pego matrícula e nome, coletivamente eu consigo identificar uma linha única. Então a matrícula 123 com CPF 09 só pode ser esse funcionário. Matrícula 456 com CPF 85 só pode ser essa funcionária. Certo? E aí perceba que eu poderia ainda aumentar esse conjunto de superchave. Eu poderia atrelar aqui também, ó, matrícula, nome, CPF, nome, e dizer que essas três colunas são capazes de determinar o setor que a pessoa trabalha. Então, setor TI. Eu sei que a matrícula, o funcionário de matrícula 123, CPF 09 de nome Samir, ele trabalha na TI. Da mesma forma que eu sei que a matrícula 456, CPF 85 e Ana trabalha no setor também poderia ser TI. Então perceba que cada uma dessas linhas eu consigo diferenciar das demais por conta das superchaves. Certo? Só que da mesma forma a gente pode perceber que
Se eu tiver aqui só matrícula, ou melhor, matrícula e CPF, elas sozinhas também seriam capazes de identificar a linha, porque elas são únicas. Se eu pegar só a matrícula, eu posso dizer que a matrícula sozinha ela é capaz de determinar o restante da linha, sem repetição. Se eu pegar só o CPF, eu também posso dizer que o CPF pode identificar cada uma das linhas também sem repetição. Então, nós temos o conceito de superchave, que seriam esse conjunto, né? Eu diria que é o conjunto de colunas tomado coletivamente, mas a partir do momento que eu pego apenas uma dessas colunas, eu vou ter a chamada chave. Então, se eu pegar, por exemplo, só a matrícula, eu vou ter que matrícula é a minha chave, porque a chave é a superchave mínima. Então, se eu pego a superchave, diminuo o máximo para uma coluna, duas colunas, o máximo possível, e ela continua sendo capaz de identificar unicamente uma linha, ela é chamada de chave. Entendidos? Então, matrícula sozinho poderia ser minha chave. Assim como CPF sozinho poderia ser minha chave. Já nome não, porque nome eu posso ter o nome repetido. E aí o nome não vai ser capaz de identificar unicamente uma determinada linha. Tá certo? Agora, pensem só. Eu poderia, imagine a seguinte situação. Vou apagar essa tabela aqui que não precisa mais. Imagine a seguinte situação. Eu tenho matrícula, CPF, vou colocar aqui também passaporte. Percebam que qualquer uma desses atributos poderiam ser uma chave primária para mim, certo? Qualquer uma delas eu poderia usar para poder identificar uma linha única. Então, todas elas são candidatas à chave primária. Pensem é como se fosse uma entrevista de emprego e eu estou querendo selecionar quem será a minha chave primária. Quem será a minha chave primária? Eu tenho, então, algumas candidatas. Eu tenho aqui as chaves. Eita. Eu tenho as chaves candidatas. Por que elas são candidatas? Porque todas elas têm os atributos necessários para ser uma chave primária. Todas elas são únicas, todas elas não se repetem, identificam uma linha. Então, elas são as candidatas a serem minha chave primária. Perceba, é como se fosse uma entrevista de emprego, eu quero saber, eu estou selecionando qual das 3 colunas será a minha chave primária. Matrícula, CPF e passaporte, certo? E aí, suponha que eu resolvi, por questão negocial, eu percebi que eu decidi que CPF vai ser minha chave primária. Por quê? Porque eu quis, por algum motivo de negócio eu achei que fosse melhor. Passaporte nem todo mundo tem, então talvez não seria legal ser minha chave primária. Matrícula, às vezes o funcionário entra e já não tem uma matrícula logo de cara. Então, o CPF sempre vai ter. Então, eu decidi que o CPF vai ser a minha chave primária. Então, agora que eu decidi que o CPF é a minha chave primária, as outras duas, matrícula e... Deixa eu mudar aqui. Então, eu decidi que matrícula e passaporte, então, deixaram de ser chave candidatas para serem agora chamadas chaves alternativas. Alternativas ou secundárias. Entenderam? Então, antes de eu selecionar a chave primária, todas são chaves candidatas. Lembrem disso, elas estão se candidatando ainda para ser chave primária. Ninguém sabe quem vai ser chave primária. A partir do momento que uma foi selecionada, as outras passam a ser chamadas de chave secundária ou chave alternativa. Elas poderiam ser chave primária, mas por algum motivo não foram selecionadas. Espero que tenha ficado claro. Então, superchave vai ser um conjunto de colunas que pode determinar uma linha. Se eu reduzir a superchave ao máximo, eu vou ter as chaves. E as chaves podem ser candidata, primária ou alternativa, barra secundária. Tá joia? Então, dito isso, feito esse resumo, vamos voltar para a nossa questão, porque agora a gente precisa aprender a sintaxe certinho para criar a tabela. Então, seguindo, né, na nossa linguagem natural, qual é a sintaxe? Eu vou dar um create table. Então, eu quero criar a tabela, passo o nome da tabela, e aí eu vou abrir parênteses para poder trazer as colunas. E como que eu trago as colunas, né, colunas ou atributos, dentro dessa minha sintaxe? Então, eu vou trazer o nome da coluna, seguido do tipo dela, seguido da restrição. Aqui embaixo eu já trouxe um exemplo para ficar mais claro. E eu vou separar por vírgula aqui cada uma dessas colunas.
Então vejam só aqui embaixo, eu vou criar a tabela estoque, trouxe ela aqui desenhada do lado, ela vai ter código do tipo int, inteiro, not null, então, ou seja, não pode ficar nula essa coluna, então poderia ter aqui em código 10, 20, 30, e perceba, nesse caso aqui não poderia ser nulo, então eu teria que ter 40, porque é not null, não aceita nulo. Depois eu teria produto, que é do tipo varchar. Varchar é uma string, é um conjunto de caracteres de tamanho 20. Então quer dizer que eu posso ter um conjunto de caracteres de tamanho 20. Eu posso ter até 20 caracteres para a tabela produto. Então eu poderia ter aqui, por exemplo, suponho que aqui seja o estoque de uma papelaria, né? Poderia ter lápis, papel, caneta, borracha. Certo? E por fim eu tenho também a quantidade, que é do tipo int. Então, poderia ter aqui a quantidade de lápis 100, de papel 2, de caneta 30, de borracha 50. Entendidos? Então, create table é simplesmente essa sintaxe. Claro, tem algumas coisas a mais, principalmente quando a gente entra na questão das restrições, mas nós vamos avançando aos poucos até passar por tudo. E eu quero também trazer mais uma questão que pode ser importante para vocês, principalmente a questão discursiva ou algo do tipo, que é a diferença de varchar para char. Percebam que aqui nesse exemplo que eu trouxe varchar. Qual a diferença? A diferença é que varchar, esse var é de variação, de variável, né? Varying, enfim, não sei como é que pronuncia. É de variação, então é uma cadeia de caracteres que varia. Quer dizer que, se eu colocar um varchar 50 e um char 50, se eu usar char, obrigatoriamente, quer dizer que eu posso ter até 50 caracteres, certo? Só que obrigatoriamente o char vai alocar no meu banco de dados, na minha memória, 50 espaços para esse campo. Se eu usar apenas 2 espaços, esse restante aqui vai continuar alocado, mesmo que inútil. Já o varchar não. O varchar ele é mais inteligente, porque se eu atribuir 50, quer dizer que o máximo é 50. Mas se eu usar só 2, o que ele vai fazer? Ele vai liberar esse espaço aqui de memória e vai ficar só com os 2. Então o char, ele deixa fixo o tamanho na memória. O varchar não, ele varia. E é importante perceber por quê. O varchar, como ele faz essa gestão, né, de memória, ele tem um desempenho pior do que o char. Certo? Porém, ele otimiza mais o espaço em disco. Já o char não. Ele tem um desempenho melhor, porque para ele não importa se vai ter 2 ou 40 ou 3 ou 30 caracteres, ele vai alocar os 50 na memória e ponto. Só que ele tem um péssimo desempenho de memória, né? Ele vai gastar o espaço ali em memória maior. Então, via de regra, a gente até usa mesmo o varchar no dia a dia. Beleza? Então, fica aqui mais uma informação que pode ser importante para vocês. Então, seguindo. Aqui, eu trouxe mais uma informação antes da gente partir para a questão, que é justamente a forma de declarar uma chave primária. Tem outra forma também que nós vamos ver em breve. Mas, por enquanto, percebam que eu vou criar a tabela, create table, tabela stock, CPF, varchar 11, ou seja, vai ter até 11 caracteres, e a chave primária, ela vai ser CPF. Eu coloco o primary key aqui, já retomando CPF. Então eu sei que nessa minha tabela, CPF é minha chave primária. Então percebam que é bem simples, basta colocar primary key e está tudo certo. Beleza? E aqui eu sigo, que nem a gente já viu, nome vai ser um varchar de 50, endereço um varchar de 100, telefone um varchar de 15. Tá? Então perceba que a primary key também, a gente viu primeiro a criação da tabela, agora eu trouxe uma restrição que é a chave primária. Então percebam que é bem tranquilo também a sintaxe. Tá? Bom, então, vamos então para a questão. Perceba que nós vamos precisar create table. Se a gente analisar, e aí eu volto a repetir o porquê que é importante a gente estar familiarizado com a sintaxe. Olha só as opções D e E. D e E, ela traz aqui para a gente, ó, create aluno as table. Create aluno as table. Essa sintaxe não existe. Então a gente elimina de cara a opção D e E. Vamos então lá para a opção A. A opção A, ela vai criar a tabela aluno, perfeitamente, aluno, né, que é a questão nos pede. Qual comando SQL cria a tabela aluno, certo? Então, create table aluno, CPF string, até então, ok, né, que a gente colocou aqui embaixo, ó, CPF
varchar11, mas aí a conotação aqui da sesgran-Hill, ela traz como string. Então, é bom familiarizarem com isso. Percebam que não tem mistério, é intuitivo, né? A gente sabe que varchar é uma cadeia de caracteres, então poderia ser um string. Para quem já está familiarizado com programação, string é comum. Também se representa uma cadeia de caracteres, certo? Depois seguido de nome também. Opa, deixa eu pegar aqui. Nome string, ok. Endereço string e telefone string. Até aqui, a letra A não tem maiores problemas. Perceba que ela até segue, exceto pela questão do string, mas ela segue aqui bem essa sintaxe, de fato, SQL. A letra B, ela vai ter um problema que é trazer esses dois pontos, separando o nome da coluna com o seu tipo, com o tipo do dado. Então não é legal. Já a letra C, ela traz exatamente create table aluno, assim como a letra A, CPF string, nome string, endereço string, telefone string. Porém aqui ó, ela traz a PK, que é o que faltou na letra A. Se a gente perceber aqui, ó, CPF é a chave primária da minha tabela aluno. Então aqui na letra C, a única que ela trouxe uma sintaxe ok, com definindo CPF como chave primária. Então a letra C é a resposta. Outra coisa também importante é que alguns bancos de dados, eles permitem que ao invés de colocar primary key, ou melhor, alguns sistemas gerenciadores de banco de dados, né? Ao invés de colocar primary key, permite colocar apenas PK, seguido aqui da vírgula. Não recomendo, principalmente se estiver fazendo uma questão discursiva e tudo mais, coloca primary key mesmo, mas essa denotação aqui até que é possível também. Então, não é o pior dos casos. Então, a letra C é a resposta. Repito que é importante vocês se familiarizarem com essa forma de denotar, de representar os dados pela sesgran-Hill. Tá joia? Então, na próxima questão, a gente segue com mais alguns detalhes.